Então, gente, toda função quadrática do tipo que ela é organizada, né? Ela é formada da seguinte maneira, olha só, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Isso daí é o que, professor? Isso daqui é como ela é construída, a nossa função do quadrática, a nossa função do segundo grau. Ela é representada dessa forma, é assim que ela vai aparecer, tá? Com toda função desse tipo, ela é denominada como função do segundo grau. Por que, que ela é uma função do segundo grau? Né? É justamente por conta desse índice elevado ao quadrado aqui, ó, elevado a 2, né? Por isso que a gente chama de função quadrática, ou função do segundo grau. Aí a gente tem essas variáveis, né? A, B, C, certo? E essas variáveis, elas são números reais, tá bom? São qualquer número, o A, B e C vai aparecer. Isso daqui é de uma forma genérica, tá? Vamos dizer assim, uma forma generalizada. Todas as funções vão aparecer dessa forma. Claro que, em vez do A, do B e do C, vão ser números, tá? Números reais. A única, vamos dizer assim, o único critério aqui é que o A não pode ser zero, tá bom? O A pode ser qualquer outro número, menos zero. Por quê? Porque se o zero estiver aqui, todo valor multiplicado por zero é zero. Aí acaba acabando o nosso x ao quadrado aqui, que é por conta que seja a nossa função do segundo grau, certo? Então, por isso o A não pode ser zero. Então, isso daqui é denominada a nossa função do segundo grau, ou função quadrática, tá bom? Dessa maneira, certo? Então, o que é interessante a gente entender, tá? Na função quadrática, a gente utiliza muito os valores de A, B e C, principalmente quando a gente está resolvendo a Bhaskara, né? Que a gente vai estudar bastante aqui, que é aquela equaçãozinha do segundo grau, né? Que a gente já aprendeu. Então, a gente precisa entender quais são esses valores de A, B e C em uma equação, tá bom? Então, nós temos o seguinte, vamos aqui no exemplo, tá? No exemplo 1, o exemplo de função do segundo grau, ok? Nós temos aqui y é igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 8. Olha só, isso aqui é um exemplo de função do segundo grau, ok? Aí eu pergunto a vocês, olhando para cá, para essa equação, qual é o valor para A? Olhando aqui, comparando com essa. O A sempre vai ser quem acompanha o x ao quadrado, tudo bem? Então, nós temos aqui o valor para A igual a 5, certo? Aí eu pergunto, e quem é o B? O B sempre vai ser o número que vai acompanhar x, ó, tá? O x. Quem é o B? Ah, é o 3, professor. É o 3. Mas só que o nosso 3 está negativo. Então, acompanha o menos 3? Acompanha. Menos 3. Vocês fiquem sempre ligados, tá? O sinalzinho que acompanha ele aqui, tá bom? Se for positivo, professor, precisa colocar? A gente já sabe que não, né? Não precisa. E o C? O C sempre vai ser aquele número ali, ó, isolado, sozinho, sem nenhuma incógnita, tá certo?
sem nenhum x, sem nenhum valor. Então, C é igual a 8. É importante isso aqui por quê, professor? Porque a gente vai precisar utilizar muito esses valores, tá bom? Justamente na forma de Bhaskara, como eu já falei para vocês, certo? Então, tá aqui. É importante a gente conseguir identificar isso, né? Muito importante. Vamos lá para o exemplo B, tá? O exemplo B nós temos o seguinte: y é igual a menos 4x ao quadrado mais x. Ok? Aí, isso aqui é uma função de segundo grau, pessoal? É, né? É uma função de segundo grau. O que é que me diz que me garante que isso aqui é uma função de segundo grau? Uma função de segundo grau vai ser representada justamente, o seu ponto, o seu carro-chefe é esse, porque justamente esse x está elevado ao quadrado, certo? Então, quando você vê uma função que temos algo elevado ao quadrado, a gente já sabe que é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Ah, professor, mas não está nesse formato. Só tem 4x ao quadrado mais x, está faltando uma parte aí do c, né? Então, quando acontecer isso, eu estou dizendo que esse meu c é zero, tá? Então, pode vir uma equação, uma função, perdão, uma função incompleta. Ela não está completa com todas, né, as partes, mas é uma função quadrática, tudo bem? A gente pode encontrar isso, ok? Então, não se preocupe quando ela vier dessa maneira, tá? Então, como é que, quais são os valores, então, para A? Né? A gente vai olhar aqui. Quem é o A, pessoal? Eu disse para vocês que o A é sempre aquele que acompanha o x ao quadrado, não é verdade? Então, o x ao quadrado, quem está acompanhando o x ao quadrado? É o A. Então, aqui é quem? É o 4, professor. É o 4. Mas não esquecer o sinal que está acompanhando ele, tá? Então, é menos 4. Tudo bem? E o B, professor? Quem é o valor de B? O B é que acompanha o x, não é verdade? Quem está acompanhando o x? Ah, professor, não tem nada aqui. Opa, se não tem nada, então é 1, né? Não é 1x que temos aqui? É assim. Então, B é igual a 1. Ah, tá. E o C, professor, que não tem? Aí eu já dei até a dica no início, né? Então, C é igual a 0. Então, vocês reparam que isso vai poder acontecer. Vocês lembram que o único que não vai poder ser 0 é quem? É o A, né? Por quê? Porque o A, se o A for 0, 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Então, não será uma função quadrática, não será uma função do segundo grau. Tudo bem? Então, por isso que ele não pode ser. Mas o B pode ser, chegar a ser 0, tá? O C, tá bom? Menos o A, ok? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Outro exemplo. C, f de x é igual x ao quadrado menos raiz de 3. Olha só. Professor, agora você colocou um f de x aqui. O que significa isso? Né? Isso daqui é o f de x significa que é uma função que depende de x, certo? O y e f de x é a mesma coisa, ok? Y e f de x é a mesma coisa. Lembra que a gente está usando as funções para a gente formar no nosso plano cartesiano, né, o nosso gráfico. E vocês sabem que no nosso gráfico de uma função quadrática, a gente vai formar uma parábola, tá? Ou com a concavidade para cima, ou com a concavidade para baixo, certo? Então, sempre vai ser uma função que vai depender de quem? De x. Ah, professor, se aqui não fosse x, fosse outra letra. Aí era uma função que dependia dessa letra, tá? Mas tudo resume para que a gente possa entender, né? Que é uma coisa que depende da outra. O y aqui, o y depende de quem? Do x, não é verdade? Depende de que valor é o do x para acontecer o y. E aqui do mesmo jeito, depende do x para acontecer essa função de x, tá? Então,
temos esse detalhezinho aí também, tá bom? Ah, professor, pode ter outra letra aqui? Pode ter G de X, G de C, G de A, não importa, tá bom? Sempre vai ser o mesmo método a ser utilizado, embora as variantes podem ser diferentes, tá bom? Então, f de x igual a x ao quadrado menos raiz de 3, também é uma função do segundo grau, onde A, quem é A? A é o que acompanha o x ao quadrado, não foi isso que nós vimos? Quem está acompanhando? Não tem nada, professor, então é 1. E o B? O B é quem acompanha quem? O x. E aí? Ah, não tem, então B é o quê? 0. Ok? Quem é C? Menos raiz de 3. Pode ter valores assim, professor? Pode. Né? Pode sim ter valores, porque falei para vocês que são números reais. O A, B e C são números reais, então pode ser qualquer número. Tá? Positivo, negativo, racional, tudo irracional, tá bom? Tudo está dentro dos conjuntos dos números reais. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Por favor. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pessoal. Não? Tá, ok. Vamos passar aqui para a próxima, tá bom? Vou apagar aqui. Então nós temos aqui agora o gráfico da função, certo? Gráfico da função quadrática. Vamos entender como é que ela é gerada, formada, certo? Como é que eu formo minha função? Eu tenho uma função, vamos lá, uma função quadrática. Essa vem daqui, ó. Y igual a x ao quadrado. Ok? Vou fazer com essa daqui simples, só para que a gente possa entender direitinho, tá bom? Como é que funciona. Então, para fazer o gráfico da função, né, vamos relembrar, a gente precisa desenhar o gráfico, é claro, certo? O gráfico da nossa função. Pronto. Então, na linha horizontal são os valores para quê? De x, não é verdade? E na horizontal os valores de y. Todo mundo lembra? Relembraram aí, né? Então, do lado, aqui é a origem, no centro, a origem de tudo, né? O ponto zero. E nós temos, à direita, os números positivos, correto? E à esquerda, os números negativos. Certo? E no eixo das ordenadas, no eixo y, nós temos os valores acima, os valores positivos. Assim. E abaixo, os valores negativos. Ok? Prontinho. Então, é assim que a gente... Isso é qualquer gráfico cartesiano. Agora eu quero saber o comportamento dele. Tá? Baseado em quê, Luciana? Nessa função. Y igual a x ao quadrado. Como é que a
parábola vai se comportar nesse gráfico, né? Dependendo justamente dessa função, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá. Nós vamos atribuir valores. Eu vou fazer uma tabelazinha aqui do lado para que a gente possa entender um pouquinho melhor, tá bom? Vamos lá. Fazer uma tabelinha aqui do lado para os valores para x e y. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Vou colocar aqui. Vamos fazer aqui x, tá? Para x igual a 2. Eu sempre utilizo números pequenos para que a gente não faça cálculos muito altos, certo? Então, sempre eu vou atribuir valores assim pequenos. Quando eu quiser construir um gráfico, tá? Eu sempre vou pegar valores pequenos. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui x igual a 2, certo? Coloquei x igual a 2. Então, o que, é que eu vou fazer? Qual é o valor do y? Aí eu venho aqui. Eu vou encontrar meu y substituindo o valor do x que eu coloquei lá. Eu não coloquei x igual a 2? Quanto que vai ser meu y, pessoal? Y vai ser igual a quê? A 2 elevado a quadrado. Eu não disse que x é 2? Então, y é igual a 4. Tudo bem? Vocês estão compreendendo? Mas, professor, mas de onde foi que você tirou que x é 2? Eu que supostamente coloquei aí, tá? Vamos supor que x seja 2, tá bom? Por quê? Porque x pode ser qualquer número, tá? O número que você quiser. Eu podia colocar aqui 20? Pode. Mas aí eu vou fazer um gráfico aqui totalmente desproporcional, certo? Com números muito elevados. Mas daria para fazer? Daria. Tudo bem? Eu comecei assim, porque eu vou fazer uma decrescente, tá bom? Para poder a gente ver como é que é o comportamento desse gráfico, desta função. Aí vocês, professor, isso aqui é uma função de segundo grau? É assim, né? Por quê? Porque tá x elevado ao quadrado, é uma função quadrática, certo? Elevado à segunda potência. Ah, mas isso aqui só tem um valor de A, professor. É, só tem um valor de A. Lembra que eu disse para vocês que o A pode ser, o A único que não pode ser zero, mas o B pode ser zero e o C também. Então, isso daqui é uma função quadrática incompleta, tudo bem? Então, vamos lá. Y é igual a 4 se o x for quanto? 2, né, pessoal? Então, se x é 2, o y é 4. Olha aí. Já conseguimos. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Se x é 2, y é 4. Ok? E se x for 1? Quanto que é y? Beleza? Então, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vou substituir. Então, se x é 1, o y vai ser 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1, professor. Beleza? Então, quando x for 1, o meu y também vai ser 1. Legal, né? Muito legal. Então, vamos lá. E se x for 0? Quanto que vai ser? Para x igual a 0, vai ficar o quê? 0 ao quadrado. Quanto que é 0 ao quadrado? É 0. Então, se o y é, se x é 0, o y também vai ser 0. Ok? Então, assim a gente vai formando. Tá? Agora, vou colocar o quê? Vou colocar agora para x igual a menos 1. Beleza? X igual a menos 1. Então, ficou o quê? Vou utilizar aqui da mesma forma, tá? Mas no cantinho aqui para poder ter espaço. Y igual menos 1 ao quadrado, que é igual. Quanto que é menos 1 ao quadrado? Base negativa, se o expoente é par, o resultado é positivo. 1 vezes 1 é 1. Então, quando x é menos 1, o y é 1. Quando? Vamos lá. Vou fazer agora para x igual a menos 2. Certo?
Para x igual a menos 2, vai ser o quê? Menos 2 ao quadrado. Do mesmo jeito, base negativa, expoente é par, o resultado é positivo. 2 vezes 2, 4. Vamos colocar o 2 de novo, hein? 4. Menos com menos dá mais. Então, quando x é menos 2, o y é 4. Pronto, eu criei aqui os nossos valores. Tá? Vocês estão compreendendo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Tá bom? Agora, eu vou formar o meu gráfico. Com o que, professor? Com os pontos. Lembra que a gente estudou os pontos cartesianos? Como é que a gente vai formar? A gente vai ligar agora esses pontos para as ordenadas. Quando o x é 2, o y é 4. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, se x é 2, onde é que está o 2 de x? Ah, professor, está na linha horizontal. Está aqui, ó. Localiza o 2, que vai ligar o quê? Ao 4 do y. Então, o 2 vai sair daqui, ó, até o 4 do y. Então, aqui é o primeiro ponto. Tudo bem? O nosso primeiro par ordenado. 2 e 4. Certo? E agora, no segundo. Quando x é 1? Quando x é 1, o y é 1 também. Então, vamos lá. Vou sair do 1, certo? E vou ligar o 1 do y. Segundo ponto. Ok? Segundo ponto aí. Agora, e quando x é 0? O y também é 0. Então, o ponto vai ser aonde? O ponto 0, 0, na origem. Correto? Olha só. Aqui vai ser o ponto de 0. Quando x é menos 1? Está aqui, menos 1. Menos 1 e o y vai ser 1. Ok? E quando x é 2, o y é 4. Menos 2 a 4. Prontinho. Nós temos esses pontos aqui. Eu vou apagar bem aqui para que vocês vejam direitinho, tá? Só por enquanto aqui. Olha só. Vocês viram aí os 5 pontos que a gente encontrou? Né? E vocês viram o que ele está formando, né? Que é justamente os pontos. Você lembra que a função do primeiro grau, a gente formava uma reta, né? Que ligava os pontos. Aqui, ela vai formar uma parábola, tá? A gente chama de parábola, tá bom? Que é justamente... ou ela vai ficar com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Nesse caso, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma função. É essa daqui, nossa função. Para eu saber qual é o comportamento dela, se ela vai ficar virada para cima ou para baixo, a gente vai analisar justamente o valor do A, certo? Se ela é positiva ou negativa. Então, se o primeiro membro aqui é positivo, ela vai ficar com a concavidade para cima, tudo bem? Se é negativo, vai ficar com concavidade para baixo. Então, se aqui é positivo, então a gente já sabia que ela ia ficar virada para cima, a nossa concavidade. Certo? Olha como ficou bonitinho, né? Então, essa aqui é a nossa função do segundo grau. A gente vai formar gráficos dessa maneira. Tudo bem? Então, você percebe que temos os pontos para x e para y. Você percebeu que para valores de x eu consegui um valor de y. Tá? Esses valores aqui, professor, foi o que escolhi. O professor poderia escolher outros? Sim. O que importa, Alice, é que essa parábola vai passar sempre nesse mesmo lugar. Não importa o valor que você utilizar. Certo? Para essa função, né? Para essa função. Se você tivesse colocado o valor de x igual a 5, você ia colocar. De boa, tranquilo.
mas ela ia se comportar da mesma maneira, tudo bem? Da mesma forma. É isso que é interessante. É isso que vocês precisam entender um pouquinho mais. Tá bom? Então, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Pode perguntar, galera. Não fica com vergonha, não. Certo? Então, essa primeira explicação, eu vou parar aqui o vídeo, né? Para não ficar muito longo, para que interromper aqui a gravação.